Décimo e último erro mortal que você não deve cometer na hora de interpretar um ECG, esse daqui, ó, vê esse caso clínico. A gente está com um paciente idoso, que é admitido com tosse produtiva e diarreia, está desidratado, febril, desorientado. Você faz esse eletro. O eletro, claramente, né, tem ondas T invertidas em várias derivações, isso é uma alteração bem pronunciada. Mas será que é só isso? E a gente perguntava, olha, qual arritmia tem o risco aumentado de acontecer nesse tipo de paciente? Um FA, um flutter, uma taquicardia ventricular. E a resposta correta a gente vai ver por que essa daqui, taquicardia ventricular polimórfica. Qual o motivo? Nesse caso, só para a gente complementar mais, antes de explicar, foi feito levofloxacino para tratar a diarreia do paciente, haloperidol, porque o paciente estava desorientado e o paciente terminou evoluindo justamente com a taquicardia ventricular polimórfica, né, a tossade de Points, ou torção de pontas, né, enfim, que é uma arritmia potencialmente fatal. Por que que isso aconteceu, né? Por que que você está com essa cara de besta aí agora? Então, ó, lembrando, né, é tudo culpa do intervalo QT. Então, ó, o intervalo QT ele vem aqui do começo do QRS até o final da onda T. E por que que é importante você medir esse intervalo QT? Sem entrar em grandes detalhes eletrofisiológicos, o potencial de ação do miócito ele é dividido, né, em 5 fases distintas e tem essa fase 3 aqui, que é chamada de período refratário relativo. Por ser relativo, quer dizer que se você estimular o miócito nessa hora com energia suficiente, ele pode responder e isso pode, em última instância, deflagrar arritmias ventriculares graves. No eletro, essa parte aqui seria essa porção final da onda T, que é o calcanhar de Aquiles, né? Se você for, que a gente brinca, né? Se você for lembrar do calcanhar de Aquiles, a história da mitologia grega, Aquiles era, não me lembro se era um semideus, se era mortal, mas enfim, não me lembro a classificação certa, mas ele era protegido ali pelos deuses. Se ele tivesse qualquer ferimento aqui em qualquer parte do corpo, isso ele ia se recuperar, não ia ter grandes problemas. Mas se pegasse a região do calcanhar, era mortal. Spoiler da história, né? História bem antiga, ele termina morrendo por causa de uma flechada no calcanhar de Aquiles. Então, no eletro, o calcanhar de Aquiles seria essa parte distal aqui da onda T, a porção descendente principalmente. Isso quer dizer que se nessa hora aqui alguém chocar o paciente com um desfibrilador ou cair um extracístole nessa parte aqui, isso pode deflagrar arritmia grave. E daí, Eduardo? Daí que aqui a gente tem um exemplo de intervalo QT normal e aqui um exemplo de intervalo QT longo. Vê o tamanho da porção descendente da onda T, como fica muito maior aqui no QT longo do que aqui no QT normal. Ou seja, aqui a chance de algum estímulo cair nessa região é bem maior do que nesse exemplo aqui do lado. É como se o calcanhar de Aquiles tivesse aumentado de tamanho, né, na analogia. E aí é mais fácil o quê? Você acertar uma flecha ali no calcanhar desse tamanho ou desse tamanho. Quanto maior o calcanhar, maior o risco do Aquiles ser ferido e morrer, né? Aqui, quanto maior a porção final do intervalo da onda T, maior a chance de cair alguma extracístole, alguma coisa ali e deflagrar uma arritmia grave. O problema é esse, né? A arritmia seria essa daqui, principalmente. Por isso que quando a gente vai cardioverter algum paciente, a gente tem que apertar o botão de sincronização. Quando a gente coloca para sincronizar, quer dizer que o choque vai cair em cima do complexo QRS. Em cima do complexo QRS é período refratário absoluto, não tem problema. Já se você esquecer de apertar esse botão de sincronização, o choque pode cair em qualquer lugar, inclusive em cima da onda T. Que é aqui o que aconteceu, ó, o paciente tinha um FA, esqueceram de sincronizar o choque, e aí o choque é dado em cima da onda T, deflagrando a arritmia ventricular grave. Como é que eu posso fazer uma triagem olhando rapidamente para o eletro e dizer se o QT está aumentado ou não? Eu posso pegar a distância entre um QRS e outro e traçar uma linha imaginária. Cortou a onda T? Não. Então deve estar com o intervalo QT normal. Cortou a onda T no meio, essa linha imaginária cortou. Deve estar longo o intervalo QT. E se eu quiser medir mesmo, Eduardo? A gente tem vídeos aqui no YouTube discutindo como medir, né, o intervalo QT em detalhes. Nesse caso do paciente idoso, a gente fez metade da distância entre um complexo QRS e outro, cortou aqui a onda T no meio, intervalo QT está longo. E por que esse paciente já entrou com intervalo QT longo e terminou fazendo arritmia dentro do hospital? Porque a gente fez medicações para ele que aumentam ainda mais o QT. Como é que eu decoro as causas de aumento de QT? Né? Tem o nosso mnemônico Cardiopaper, C de cloroquina, A de azitromicina, R de ritonavir, lopinavir, D de distúrbio hidroeletrolítico, potássio, magnésio e cálcio baixos, I de traconazal, O de ofloxacino, mas levofloxacino também pode, P de psicotrópicos, tipo Aldol, amiodarona, procinéticos, citalopram,
medicações para depressão, Sotalol, todas, tem várias outras, né? Essas aqui são algumas das principais. Então, o erro número 10 é não lembrar de medir o intervalo QT, mesmo o cardiologista esquece isso, e veja, tem uma forma rápida de você fazer isso, que foi essa que a gente mostrou. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos 10 erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um eletro, e a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros, e a gente ainda disponibiliza um e-book para você, resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.